Saudações, integrantes do curso do IT Essentials. Hoje iremos estudar o capítulo número 2, que aborda sobre procedimentos de laboratório e o uso correto de ferramentas. Esse capítulo ele possui 2 seções com esses objetivos de explicar o propósito de trabalhar em condições seguras e ao explicar também a utilização de ferramentas e de software nos computadores pessoais. Para a gente se proteger dentro de um laboratório que a gente vai estar manuseando com equipamentos, com componentes pequenos que são muito frágeis, a gente tem que pensar na nossa segurança e na segurança também dos nossos colegas e equipamentos. Geralmente as pessoas possuem um checklist de segurança que aí ele vai verificar em cada aspecto de segurança os itens mais importantes para ele poder se proteger. No aspecto de segurança geral, é interessante verificar se possui kit de primeiros socorros, se o extintor de incêndio existe e se está em dia. Verificar a questão da organização do seu laboratório, porque às vezes você está querendo o dinamismo, está querendo fazer o trabalho mais rápido e aí deixa um cabo mal colocado, passando de uma ponta a outra do seu laboratório, uma pessoa tropeça e aí ocasiona um acidente. Comida e bebida não pode estar nesse ambiente, devido a você deve deixar uma água, um café cair num componente e aí vai danificar. Interessante quando você for manusear, retirar joias, relógio, para evitar que esses itens, na hora que você estiver mexendo com um componente, dentro, por exemplo, de um gabinete, esbarre, você pode estragar o componente e até o seu relógio, arranhar. Enfim, é interessante você remover. Saber sempre, voltando do extintor, saber onde que esse extintor está, porque na hora que você precisar dele, você não pode ter dúvidas. Se você estiver trabalhando com os gabinetes antigos que possuem as bordas afiadas, coloque uma fita isolante para evitar que você se corte. E como segurança geral, é interessante você sempre estar pensando nesses itens aí mais importantes para poder prevalecer a segurança, sua segurança e do equipamento. Nas partes de segurança elétrica, quando você for desmontar, por exemplo, uma fonte de energia, um gabinete, um monitor CRT, uma impressora, cuidado, porque possui componentes ali que eles guardam energia mesmo desconectado do cabo. Que, aliás, isso aí é uma coisa muito importante. For mexer em qualquer equipamento, desconecte esse cabo da energia. Nunca utilize, nunca abra um computador, qualquer componente, mexa no componente com ele ligado na energia. Então, cuidado se você for mexer com uma impressora, monitor CRT, que esses equipamentos são perigosos. Cuidado com áreas quentes e que acumulam alta voltagem. Como eu disse, impressora, fonte possui alta voltagem. E áreas quentes, a impressora laser possui algumas áreas ali que esquentam muito. Então você pode também ter risco de queimadura. Checar a entrada da corrente alternada antes de conectar na tomada. Cuidado, o gabinete, você vai instalar vai colocar a fonte ali na tomada ou qualquer outro tipo de componente que ele seja chaveado, você tem que verificar se esse equipamento está na voltagem correta da tensão da sua rede elétrica. Segurança contra incêndios.
desconectar o equipamento de energia antes de executar um serviço, isso também pode gerar algum tipo de incêndio. Mas na parte de incêndio é muito importante estar familiarizado com os tipos de extintores. Então tem o extintor tipo A, o tipo B, o tipo C. Se eu não me engano, o tipo C é para equipamentos elétricos, que seria, né, nosso caso aí no laboratório. Mas existe o extintor que é o ABC. São os três juntos. E então assim você não ficaria com dúvida em qual tipo de incêndio você poderia estar utilizando o extintor. Você utilizaria ele para qualquer um. E decorar, né, sempre está na mente o mnemônico PEMAN. Essa aí foi uma forma que eu uso, né, para decorar, mas existe diversos outros aí. Mas o mais importante é você saber utilizar o extintor de incêndio. Primeiro você tem que retirar o pino, né, puxar o pino. O M seria para você mirar o extintor na base do fogo, não nas chamas. O A você apertar a alavanca e o M de você mover o bico de um lado para o outro, para você espalhar o componente lá do extintor. Bom, procedimentos para proteger os equipamentos de dados de certas descargas elétricas, desses tipos de anomalias que ele é causado muito por descuido do administrador, né, como o ESD, que seria a descarga eletrostática, que ela vai danificar o seu equipamento. Por exemplo, você está trabalhando num local com clima muito seco, ele tem mais chance de você estar acumulando energia eletrostática, e você ter essa descarga é muito maior. E isso aí, a pessoa mesmo, por exemplo, aqui falando que andando num carpete você acumula eletricidade eletrostática, a energia ela vai ficar acumulada no seu corpo. Quando você for tocar no componente, se você não estiver utilizando nenhum meio de prever essa descarga, né, você vai estar manipulando ali e aí vai acabar danificando o equipamento. E o equipamento ele é muito frágil em relação a isso. Para você evitar isso, você pode estar utilizando mantas antistáticas nas bancadas na hora de você estar acumulando, mexendo. Você pode estar utilizando também uma pulseira antistática. E também uma coisa que eu gosto de fazer é quando você compra um componente, uma placa de rede, sei lá, uma memória RAM do tipo, ela vem dentro de um saco. Aquele saco ali não é um saco qualquer, ele é um saco antistático. Então eu costumo guardar, porque por exemplo, se eu for movimentar esse componente de um lado para o outro, eu coloco ele dentro desse saco, que eu vou estar protegendo melhor dessas descargas eletrostáticas. Um próximo item que pode também gerar danos seria a interferência eletromagnética, que é essa EMI. Qualquer intrusão de sinal eletromagnético externo, né, por exemplo, um fio de alta tensão, ou você está passando um fio de energia próximo de um cabo de cobre, de um cabo TP, isso gera uma interferência eletromagnética. E aí ele vai estar distorcendo, né, essa interferência ela vai distorcer os sinais, e na hora que o equipamento ele estiver na recepção para poder receber o dado, o equipamento ele vai ter dificuldade de interpretar, porque esse sinal ele vai estar sendo distorcido. A temperatura
Antes disso tem o RFI, que seria um tipo de interferência de radiofrequência. Então, basicamente, para você se proteger disso, é você estar trabalhando com equipamento longe de outros equipamentos que trabalhem na mesma frequência. As pessoas geralmente falam que a frequência é 2.4. Eu tenho um access point que trabalha 2.4. Essa frequência é uma frequência, o pessoal diz que é uma frequência suja, justamente porque nós temos micro-ondas, temos telefone sem fio, babá eletrônica, diversos equipamentos que trabalham na mesma frequência. E aí essas frequências elas podem estar gerando algum tipo de interferência, né, de interferência dessa radiofrequência, e isso aí vai prejudicar também na comunicação. Agora a gente falando sobre energia, né, a gente tem alguns tipos de flutuação de energia. Primeiro é o blackout, que seria a perda total da energia, a queda da rede elétrica do seu bairro, isso aí gera um blackout. Um fusível queimado também gera um blackout. Você tem um estabilizador, algo do tipo que tem um fusível ali para proteger, e se vier uma corrente muito alta, o fusível vai queimar e aí vai gerar um blackout nos seus computadores. Bom, existe também o ruído. O ruído seria uma interferência, por exemplo, de relâmpagos, geradores, coisas que vai fazer com que a energia que chega no seu local de trabalho ele venha com uma má qualidade. Então isso aí também pode causar algum erro no seu computador. Existe o pico, que seria o aumento assim muito rápido da tensão, num período muito curto, e isso que também pode gerar a queima de um fusível. E esse pico aí também pode ser causado por raios. Quando, por exemplo, acontece um blackout e a energia está voltando, ela volta com uma tensão muito alta, e isso também ocorre, pode danificar, né, o seu computador. E também existe também as oscilações de energia, que também é basicamente um pico, depois a baixa tensão. E isso aí também prejudica o funcionamento de um componente. E aí, para proteger disso, né, a gente tem aqui os UPS e os SPS. Bom, o UPS ele basicamente é uma fonte de alimentação ininterrupta, que é um no break. Ele possui uma bateria, então a energia ela vai chegar e vai carregar essa bateria, e essa bateria ela vai estar alimentando diretamente, a bateria vai estar alimentando o computador ou outro componente. E se ocorrer um blackout, esse componente ele vai continuar sendo alimentado por essa bateria. E o bom disso também é que ele vai oferecer uma qualidade muito boa, né, consistente, para esse componente, porque se tiver um pico, uma oscilação de energia, esse componente ele vai estar protegido, porque ele está sendo alimentado pela bateria e não diretamente pela fonte alternada. Então isso é muito também importante, que você vai manter o equipamento funcionando de uma forma constante. Existem alguns UPS que eu também, eles são um pouco mais caros, mas eu acho interessante, porque ele já vem com um cabo USB, né, de saída, e aí você pode ligar ele direto num servidor, num computador. Existem protocolos de gerenciamento que você pode estar trabalhando para isso. É que o computador,
o no break, quando ele estiver terminando a sua fonte de energia, né, ele pode mandar uma informação para desligar o computador, desligar outro componente, porque aí ele vai desligar esse equipamento de forma segura. Existem servidores que têm essa gerência sobre o no break, né, são serviços que você instala na sua rede, e aí ele fica controlando a quantidade de bateria. A bateria está acabando, ele vai desligando tudo. Isso aí é muito interessante. E também tem o SPS. O SPS ele é um componente mais barato do que o UPS, e ele também possui bateria, né, para quando acontece algum problema de blackout, por exemplo, ele vai deixar os componentes funcionando. A diferença dele do UPS é que essa bateria ela não está alimentando diretamente o equipamento. A bateria está lá em standby, né? O pessoal e a energia ela está entrando direto e vai estar alimentando o equipamento. Quando ele percebe alguma variação da energia, ele joga a bateria para funcionar. Mas aí esse componente ele não é tão confiável quanto um UPS, porque pode acontecer que esse tempo dele acionar a bateria não seja suficiente e o componente que esteja sendo alimentado ele não consiga chavear nesse tempo o mais rápido possível. Aí o equipamento ele vai cair. E uma coisa muito interessante, né, muito importante, que geralmente vem muito escrito nos manuais dos fabricantes, é de você não utilizar uma impressora laser num UPS, porque a impressora laser ela puxa muita energia e aí ela pode estar sobrecarregando o seu no break. Então evitem de fazer isso aí, que vai funcionar, né? A sua impressora vai funcionar, mas você vai tirar o tempo de vida do seu UPS. Bom, agora vamos ver aqui o uso adequado das ferramentas. Então, existem diversos tipos de ferramentas, e as mais comuns aí que eu coloquei, né, ferramentas para você evitar a descarga eletrostática. Seria uma pulseira antiestática. Você vai estar colocando essa pulseira aí no seu braço e você vai aterrar ele, por exemplo, num componente no gabinete do seu computador ou em outro local que você se aterre, né? E aí a eletricidade estática que você possui, né, no seu corpo, ela vai estar sendo eliminada e aí você vai poder mexer no equipamento tranquilamente. Uma outra coisa interessante é a manta antiestática. Ela é muito barata e você pode acomodar os componentes, o hardware, em cima dela, e aí vai evitar que a eletricidade estática vai se acumular no equipamento. Em ferramentas manuais, né, existe a chave de fenda, né, para você estar utilizando aí nos parafusos. Existe outras chaves também, que é a chave Phillips, que é aquela chave que você utiliza no parafuso de cabeça cruzada. Existe também uma chave Torx, que ela é meio, ela possui é para utilizada num parafuso que possui um pouquinho de cavidade, e ele é bem pequenininho. Geralmente você vai usar em laptops, tá? E assim, evitar de você usar uma chave num parafuso errado, porque isso aí você vai danificar o parafuso e aí depois vai ficar mais difícil de você estar utilizando aí a chave correta para você tirar o parafuso. Bom, aí tem o cabo de crimpar,
cabo de crimpar você vai estar utilizando para crimpar um cabo de rede, né? Você vai botar um conector de rede que é o RJ45 no cabo TP. Ele vem também com RJ11, que é aquele cabo de telefone, botar no modem, por exemplo, no telefone normal. Existe a pinça para você estar pegando um componente dentro do parafuso, pois isso acontece direto. Você vai estar tirando o parafuso cai lá dentro do gabinete, e aí lá dentro o espaço é muito pequeno, você vai meter a sua mão ali e você pode danificar alguma coisa, então você usa uma pinça. E existe também um alicate, né, que não está nem aí, mas é o alicate de plant down, que você utiliza para crimpar os fios, né, em alguns blocos de terminação. Então, eu tenho um PET panel e eu tenho que colocar o cabo de rede lá. Então você usa esse alicate para você melhor organizar os seus cabos de rede. Esse seria as ferramentas para os cabos, né? Ferramentas de limpeza. A gente tem aqui um spray de ar comprimido, que às vezes a pessoa desconhece dessa ferramenta, fica assoprando. Tem também um ventiladorzinho, não é um ventilador, é como se fosse um secador, o pessoal utiliza também. É para soprar, né? Você tirar poeira, detrito, qualquer coisa que está dentro do computador, sem você mesmo tocar nesses componentes. Pano macio, né? Sem fiapos, porque você vai evitar de estar deixando resíduo do pano no componente. E a abraçadeira não seria bem uma ferramenta de limpeza, mas seria uma ferramenta mais para você organizar. Então você consegue deixar os cabos próximos, evitando que o cabo ele fique espalhado por toda a área interna do computador. Isso aí vai evitar que gere um acúmulo de poeira, de calor. Isso aí é muito importante aí para você organizar, né? Algumas ferramentas de diagnóstico. Então tem um multímetro digital, tem um adaptador de loopback. Geralmente esse adaptador ele é diferente para cada tipo de tomada que você for utilizar. Eu quero testar se essa saída VGA, né, aquela saída do monitor, está funcionando. Então você tem que usar um adaptador loopback para aquele tipo de saída. Então é um adaptador diferente. Ele é interessante que você teste se o componente está funcionando. O multímetro digital ele pode realizar diversos tipos de medições. Ele vê se o seu circuito está íntegro. Você vê a qualidade de energia, a questão da voltagem, se ela está muito alta, se ela está muito baixo. Existem ferramentas aí de análise de Wi-Fi. Às vezes você está com problema de conectividade num ponto e aí você não sabe se é o componente do computador ou se é o sinal que está chegando fraco. Então você utiliza um analisador de Wi-Fi que você vai verificar qual é a qualidade do sinal naquele local. E cases para HD externo, que eu acho que isso aí todo mundo tem que ter, porque às vezes você tem um problema de inicialização na tua máquina e você tem arquivos importantes e você tem que fazer um backup. Então você pode colocar o HD nessa case aí, e aí você faz o backup dessas informações. Existe também ferramentas de software, além dessas de hardware, para você poder diagnosticar esses problemas no seu computador. Você às vezes não sabe se é hardware, se é software, então você utiliza essas ferramentas para você fazer um diagnóstico antecipado, antes de você ter que abrir, fazer montagem, desmontagem de algum componente. Você pode verificar. Por exemplo,
existe no Windows, né, o gerenciador de disco, que ele vai verificar a questão das partições, você pode criar uma partição diferente, você vê qual é a partição que está sendo inicializada, por exemplo, você às vezes recebe um computador que ele só tem uma partição. Então, poxa, é complicado você colocar às vezes muitas informações numa partição só, porque se essa partição der problema, você vai perder dados. Então você pode utilizar uma ferramenta dessa para criar uma outra partição, e aí você coloca os dados e até você não vai estar sobrecarregando a partição que vai estar o sistema operacional. Porque se você também deixar o HD cheio, o sistema ele vai trabalhar de forma mais lenta. Existem ferramentas para formatar, que você poderia, né, esse próprio gerenciador de disco vai fazer isso aí, ou você pode utilizar no próprio prompt do Windows para formatar um computador. Existe o ScanDisk ou CHKDisk, DSK, né, que é o check disk. Ele vai estar verificando a integridade do seu disco. Então é interessante, às vezes você desliga o computador não corretamente, e aí, ou então de vez em quando você está utilizando essa ferramenta para verificar se existe algum erro na superfície do seu disco, e aí ele pode até fazer a correção. Existe também o desfragmentador de disco. Ele vai estar pegando os dados que estão espalhados aí pelo seu HD e vai estar alocando em espaços seguidos, que aí ele vai estar otimizando o seu espaço do disco e vai fazer com que o seu HD ele trabalhe menos, né? Ele vai ter que fazer menos rotações aí para poder achar o dado, né? Quando o seu HD também está muito cheio, por exemplo, você pode utilizar o limpador de disco, que ele vai procurar basicamente alguns diretórios temporários, diretórios onde que você guarda os arquivos que tem duplicados, e ele vai te informar o que você pode apagar. Bom, em ferramentas de segurança, de proteção de software, existe um capítulo no IT Essentials que ele vai tratar só disso, mas dando uma falada bem básica sobre o assunto. Existe o antivírus, o anti-spyware, o firewall, né, o software de gerenciamento de atualização. Então, começando de trás para frente, o gerenciamento de atualização, né, é aquele programa do Windows que ele vai, ou de outro sistema operacional, que ele vai tentar deixar seu sistema sempre atualizado. Seu sistema ele vai possuir vulnerabilidades que eles são encontradas por outras pessoas e são divulgadas na internet. Então, os próprios programadores do sistema eles vão encontrando essas vulnerabilidades e eles vão fazendo o patch de segurança para poder fazer com que o seu computador esteja mais seguro. Então não deixe de atualizar o seu sistema. Um firewall ele vai estar protegendo o seu computador quando você estiver dentro de uma rede, uma rede interna ou na rede de internet. Todo tipo de comunicação que o seu computador fizer com o meio externo, ele vai estar te alertando e vai perguntar se você tem noção sobre isso. Esse firewall, ele às vezes você está instalando um programa e esse programa está fazendo uma comunicação que você pelo menos não sabia que estava acontecendo, e você pode estar bloqueando. Um anti-spyware ele vai proteger contra alguns tipos de programas, né, que eles contaminam o seu computador sem você ter consentimento.
Basicamente é isso. O spyware, o anti-spyware, ele vai estar trabalhando dessa forma. E o antivírus ele vai te proteger basicamente contra a proteção de vírus. Geralmente você vai comprar um antivírus, ele já vem com anti-spyware, já vem com firewall, ele já vem com uma ferramenta mais completa.